boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Cuide-se Bem, da Top Web TV. Meu nome é Luciana Boing, eu sou psicóloga clínica e desenvolvo um trabalho voltado ao tratamento de traumas, fobias, ansiedade e depressão, chamado EMDR. O EMDR é uma técnica internacional reconhecida pela OMS e que também pode ser utilizada como auxiliar no tratamento da dor, que é o tema do nosso programa de hoje. O programa Cuide-se Bem, ele está voltado para o tema da saúde e do bem-estar. Cuidados, como você pode se prevenir e ter uma vida com mais saúde e bem-estar. Hoje eu estou aqui apresentando o programa a convite da Cláudia de Souza Santos, que é a nossa apresentadora oficial. E antes de iniciarmos, gostaria de fazer um convite especial para você, que é o evento Viva Floripa. Pode, por favor, colocar a imagem na tela? O evento Viva Floripa acontece no dia 14 de abril. Siga no Viva Floripa Simpósio, você vai lá no Instagram e se inscreve. Ele é um programa de estilo de vida e nutrição inteligente. Então fica o nosso convite, vai lá no Instagram e se inscreva e saiba mais sobre esse evento que vai acontecer em abril. Bom, agradeço a audiência de todos. E lembro que vocês podem participar, curtir o nosso programa no Facebook e também participar fazendo perguntas, participando e tirando suas dúvidas conosco e mesmo comentários. Hoje nós vamos falar sobre a terapia crânio-sacral, um olhar integrado para o tratamento da dor. Muitas pessoas, quando sentem uma dor crônica ou mesmo qualquer tipo de dor, vão ao médico, às vezes fazem todos os exames e percebem que não existe nenhuma explicação clínica para aquela dor. Ou mesmo, existe uma explicação, elas fazem o tratamento recomendado, mas muitas vezes aquela dor volta a acontecer, o tratamento ou não tem uma eficácia, ou ele tem um tempo duradouro de eficácia e a pessoa acaba voltando a sentir dor. Então, um pouco sobre o tratamento da dor e novas formas de tratamento, um olhar integrado para essa dor, que muitas vezes as pessoas buscam o tratamento e não conseguem resolver, é o que nós vamos falar hoje. E para isso nós convidamos o Bruno Chan, que é fisioterapeuta. Agora eu vou ler aqui o currículo dele. O Bruno é graduado em fisioterapia, pós-graduado em osteopatia, que foi o tema da semana passada, com formação em terapia crânio-sacral, que é o nosso tema hoje, Reiki, Theta Healing e bioenergética. Boa noite, Bruno. Boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então vamos hoje iniciar nosso programa perguntando ao Bruno como surgiu essa terapia crânio-sacral, de onde que veio. A gente sabe que ela é já uma terapia que surgiu a partir da osteopatia, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós de onde que ela veio, como surgiu, o que é a terapia crânio-sacral. Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer a possibilidade de falar sobre o meu trabalho. A terapia crânio-sacral é uma terapia suave, uma terapia manual bem suave de abordagem, e ela é derivada, sim, da osteopatia, mais especificamente da osteopatia craniana. Para falar dela, eu preciso falar da história dela. Okay. E essa história ela vem da osteopatia craniana, dos estudos que iniciaram com o Dr. Sutherland. Sim. O Dr. Sutherland, ele tinha uma curiosidade sobre os ossos do crânio, sobre o movimento que poderia existir nas articulações dos ossos do crânio, chamadas as suturas cranianas. E ele começou a fazer uma série de investigações nesses movimentos, e ele desconfiava que a vitalidade e os processos corporais eles tinham muita influência do posicionamento dessas estruturas. Tanto é que tem uma questão bem interessante, que ele criou um aparato dentro dos estudos dele, que era uma espécie de um capacete. E esse capacete ele tinha pequenos parafusos, e onde ele mesmo foi a cobaia da experiência. Então ele colocou esse capacete, a esposa dele é quem era avaliadora na época, e ele começava a fazer compressão em determinadas áreas do crânio. E essas compressões começaram a gerar vários sintomas. E ela anotou esses sintomas. Então, dependendo da área onde ele comprimia, ele tinha irritabilidade, ele tinha algum sintoma visual,
dor na própria cabeça e sensações de comportamento, de humor também. Sim. Então quer dizer que também a posição, o movimento do nosso crânio também tem a ver com o nosso estado emocional, aquilo que a gente sente? Exatamente. Exatamente. Então, daí que começou a surgir toda essa pesquisa e o embasamento para chegar na crânio-sacral. A terapia crânio-sacral, ela foi formulada, ocidentalmente falando, por um outro médico chamado John Plager. Ele, baseado em alguns estudos do Dr. Sutherland também, ele começou a investigar e durante uma cirurgia que ele acompanhava, ambos são médicos, porque nos Estados Unidos a osteopatia ela é desempenhada por médicos. Então isso é importante reconhecer para poder depois chegar numa parte da terapia crânio-sacral também. O Dr. Plager, ele fazendo uma cirurgia, acompanhando, na verdade, instrumentalizando para um colega, ele tentou segurar a estrutura da meninge, que é onde a gente vai trabalhar bastante nesse trabalho. E ele não estava conseguindo segurar a meninge com destreza. Sim. E ele ficou constrangido por isso. E, ao mesmo tempo, ele percebeu que a meninge tinha um movimento ritmado, diferente da pulsação cardíaca e diferente da pulsação da respiração, do movimento respiratório. Tá. Então, ele estava, durante a cirurgia, ele estava tentando segurar para que o outro médico executasse. Conseguisse fazer uma raspagem que ele precisava fazer. E ele não conseguia segurar porque ela era viscosa e ela tinha um movimento próprio. Do líquido que está dentro dela? Então, isso foi toda a indagação que ele fez. Sim. E toda a terapia crânio-sacral ela foi baseada nos estudos dele, porque mais tarde ele veio a comprovar esse movimento cientificamente, esse sistema. E já é classificado como um sistema corporal, que é o sistema crânio-sacral. Legal. E essa é a formação dela. Então, ela vai atuar muito em cima desse sistema. E como tu mesmo já chegou, assim, até o comportamento pode ser trabalhado dependendo da forma como que os ossos do crânio estão comprimidos ou tensos, né? O próprio sistema tenso. Sim. E como que a terapia crânio-sacral, dessa maneira como tu explicasse, se propõe a tratar as dores, diferentes tipos de dores que a pessoa traz e chega ao consultório? Isso é bem interessante porque, como toda terapia holística, ela busca a causa. Como a gente fala na osteopatia, um padrão oculto. E a grande maioria das dores, o sintoma que aparece como dor, que a pessoa reclama como dor, não é a causa específica da desordem. Não foi gerada por aquele local. Por exemplo, uma dor no joelho não necessariamente é só uma dor no joelho. Ela pode ser gerada por outra região do corpo, que é silenciosa, que é o padrão de causa que a gente busca. Entendi. Então, toda terapia holística, ela busca fazer essa leitura. Sim. A terapia crânio-sacral, ela faz essa leitura principalmente nesse sistema crânio-sacral, que é totalmente integrado. Para eu conseguir explicar essa leitura, eu tenho que dizer assim, aonde que está esse sistema crânio-sacral e como que ele funciona. Então, anatomicamente, os ossos do crânio, da face, da coluna, até o sacro, até a base do sacro, que é o cóccix. A própria meninge, que é o que recobre todo esse sistema internamente. Então, recobre todo o sistema nervoso central. E até a pontinha do cóccix, ela tem uma correlação mecânica. E o próprio líquor, que é formado dentro desse sistema. Que passa por dentro, né? Isso. Então, dentro desse sistema, a formação do líquido é que gera um movimento crânio-sacral. Então, essa pulsação, essa absorção e a produção desse líquido, ela gera uma frequência. E essa frequência é avaliada principalmente pelo crânio, mas em todo o corpo a gente consegue observar essa pulsação. Essa pulsação, deixa eu ver se eu entendi, ela é gerada pela formação do líquido dentro desse sistema, porque é um sistema fechado. Sim. E esse líquido, ele gera a proteção do sistema nervoso central, a nutrição. E a oscilação dele, ela me traz, como terapeuta, a leitura de vitalidade corporal. Entendi. Então, quando a gente está abordando e buscando a causa, eu costumo sempre falar um exemplo bem mais simplório, que é relacionado à sua residência.
quando aparece uma rachadura na parede. Uhum. Então, quando aparece a rachadura na parede, eu posso simplesmente tapar e pintar, o que na leitura clínica seria dar um medicamento, Sim. né? Ou seja, abafar o sintoma. Ou eu poderia tratar essa causa oculta, que vem de uma vibração, que veio de uma enchente, que mexeu no terreno, uma insolação, algum tipo de traumatismo, ou seja, um movimento também, que pode causar essa rachadura. Então, a dor, entrando no tema central, né, da entrevista, a dor que a gente está tentando limpar ou melhorar, ela vem desse padrão oculto. Sim. Então, a proposta da terapia crânio-sacral é fazer um escaneamento, observar a pulsação desse sistema. Sim. E se tem alguma restrição ao longo de todo esse sistema, e na verdade ao longo de todo o corpo, porque ela pode ser sentida e avaliada ao longo de todo o corpo. Isso que eu queria te perguntar. Então, quer dizer que esse movimento do líquor no sistema crânio-sacral, ele interfere em todo o corpo e pode interferir numa dor que a pessoa vai sentir lá no pé? Exatamente, exatamente. Todo nervo ele é banhado de alguma forma com o líquor. Ah, tá. E ele tem uma relação mecânica direta, como uma grande cadeia, uma grande teia de aranha. Se você mexer numa pontinha, toda a vibração vai ter uma informação. E é por isso que a gente recebe no consultório, eu também recebo, né? Pessoas que vêm com uma dor, já foram ao médico, já fizeram tratamento, tomaram anti-inflamatório, tomaram analgésico ou relaxante muscular e não conseguem se manter sem dor. Conseguem ficar um tempo sem dor, mas a dor volta a acontecer e muitas vezes porque não é tratada a causa daquela dor. Exatamente. Que às vezes até uma causa emocional, né? Exatamente. Muitas vezes é uma causa emocional. O tratamento convencional, ele vem sempre tapando a rachadura da parede. Sim. Ou seja, só eliminando o sintoma. Mas isso não quer dizer que as pessoas devam eliminar esse tratamento, mas sim não, fazer um nenhuma. tratamento integral, né? De maneira nenhuma. É que uma vez que você vai reconhecendo que eu tenho uma dor de uma origem que eu não sei, eu não fiz nada diferente, eu estou seguindo a minha vida e começou uma dor, a gente tem que desconfiar que não seja aquele local que está doendo a causa, o problema. Exatamente. E assim, quando a gente não estava aqui na entrevista ainda, tu estava me explicando a respeito dos tipos de dor e tu usou um exemplo muito interessante, parecido com esse da casa, da rede elétrica, né? Sim, que a dor pode ser uma dor mais local, pode ser uma dor que vem lá de cima. Como é que é? Explica para o nosso público esse exemplo, que ele é bem didático. Acho que vai ajudar a entender. Na verdade, assim, é quando a gente fala da dor referida. Tá. Então, muitas pessoas chegam com uma dor na perna, e essa dor na perna ela pode vir de uma compressão mais ligada à coluna, ou do próprio caminho do nervo. Sim. Então, em relação a essa analogia da rede elétrica, você tem um problema numa tomada. Só que essa tomada está ligada na rede elétrica, que é uma caixa de passagem geral da casa, e essa rede elétrica, por sua vez, ligada ao poste. Se eu puxar fisicamente o fio do poste, eu posso influenciar de alguma maneira naquela tomada. Sim. E vice-versa. Então, eu consigo influenciar o sistema crânio-sacral com algumas tensões também à distância. Porque, na verdade, como uma terapia holística, ela se propõe de observar o todo. E integra os sistemas. Então, se todas as informações têm que ser avaliadas pelo sistema nervoso central e são reguladas por ele, uma vez que eu trabalho diretamente com ele, eu consigo regular praticamente todos os processos corporais. Ou influenciar, na verdade. Porque no fundo a terapia crânio-sacral ela faz o quê? Ela facilita o processo de autocura. Ela facilita o processo que o corpo mesmo sabe fazer. Sim. Ela vai tirando alguns obstáculos. Sim. Mas é uma facilitação. Quem faz é o corpo. Muito legal. No EMDR, o trabalho é o mesmo. Quem faz a cura, quem realiza a cura é o cérebro. Né? Então, a pessoa, o cérebro, ele tem o corpo todo tem essa capacidade de se autorregular. Então, a gente só precisa, como profissional, a gente só vai, ou a técnica, né, só vai ajudar o corpo a se autorregular, certo? É um pequeno empurrão. É isso aí. A gente tem algumas imagens e vídeos, né, Bruno, para mostrar, para ilustrar isso que o Bruno está nos explicando. Por favor, o vídeo 1. O vídeo 1, vamos lá. Então, nesse vídeo, a gente consegue observar o movimento dos ossos do crânio gerado por esse movimento crânio-sacral. O Dr. Sutherland, esse primeiro que eu falei, da osteopatia craniana, ele descreveu esse movimento como respiração primária. Então, essa pulsação é o que a gente vai avaliando
E muitas vezes existem restrições nesses movimentos. Esse movimento ele está bem amplo e bem ilustra essa possibilidade dos movimentos ósseos da cabeça. Ele não tem toda essa amplitude, mas ele é muito suave. Por isso que é uma terapia manual suave. Você, para observar esses movimentos, tem que ter bastante atenção, bastante destreza, e você consegue observar, obviamente, mais no crânio, porque é um movimento de pulsação, de aumento da pressão interna mesmo, mas você consegue observar no corpo inteiro. Então, esse movimento, por favor, o vídeo 2. Ele é gerado por essa produção do líquor, que é nessa região central do cérebro, que é os ventrículos, e essa produção do líquor vai banhando todo o cérebro. Essa membrana toda em volta é a meninge. Sim. E à medida que ele vai sendo produzido, ele expande o crânio. Isso. Essa expansão a gente consegue avaliar no sistema, e ela também já está me falando um pouco da vitalidade ou da baixa vitalidade que o corpo está oferecendo. E qual a relação entre a vitalidade e o movimento? Então, quanto maior o movimento? Uma frequência alterada. A frequência. A gente tem uma frequência base, que também é de livro, né? Para ter uma referência, mas quando ela está muito elevada, quando ela está muito baixa, ela está mostrando alteração. Entendi. Então, baseado nesse movimento que a gente avalia o sistema. Legal, muito legal. E depois, no segundo bloco, a gente vai mostrar, tu vai poder explicar como que tu consegue fazer isso na prática, né? Exato. Realmente é sensacional, assim, muito diferente. E para quem não conhece, nunca ouviu falar, não faz ideia, né? Sim. Que o crânio se movimenta dessa forma. Sim. E que existe um líquido dentro desse sistema que pode influenciar em todo o nosso corpo. Sim. Alguns autores chamam o líquor de luz líquida, que seria quem alimenta a principal estrutura corporal, porque sem o crânio, sem a estrutura central, você não tem nada, você não percebe nada, você não produz hormônios, você não regula os processos corporais. É o cérebro, né, que é o órgão mais importante, né, do corpo, com certeza. Sim. Muito legal. E qual a diferença, Bruno, entre a fisioterapia convencional, tradicional, e a terapia crânio-sacral? Essa é uma boa pergunta também. Bom, primeiro é uma terapia suave e que ela acolhe os processos corporais e ela observa os processos corporais. Sim. Por ser um toque já suave. A fisioterapia convencional, que é a minha formação também, ela é muito interventiva. Então, ela, por exemplo, você está avaliando uma pessoa e você vê que tem um ombro mais baixo. Ela vai lá, então tem que levantar esse ombro, tem que trabalhar no músculo tal e resolver isso, porque a postura vai te causar um problema. Então, a fisioterapia tradicional, ela é um pouco mais mecânica, é isso? Ela se baseia bastante, ela pega mais o sistema ósseo-muscular e nevrálgico, mas ela fica muito mais localizada. Ok. Então, geralmente, isso classicamente falando, tá? Tem muitos trabalhos legais, trabalhos manuais e integrais. E também tem muitas vertentes dentro da fisioterapia, né? Exato. Tem a crânio-sacral, tem a osteopatia, tem várias, né? Tem até a microfisioterapia, que eu também já ouvi falar, disse que é muito legal também. Exato. E também trabalha na autocura. Exatamente, então são várias formas. Isso. E então, a terapia crânio-sacral, ela tenta observar os padrões, fazer um escaneamento, né, fazer uma procura desses padrões que não estão adequados e a partir dali induzir o processo de autocura. A fisioterapia ela parte do princípio que o fisioterapeuta é dono ou é detentor do saber e que vai resolver o problema do corpo. Então essa terapia é muito mais de acolhimento, de escuta mesmo. Sim. Ok, saberemos mais no segundo bloco. E geralmente o teu trabalho tu faz em parceria com outros profissionais, tu costuma trocar essas ideias, porque muitas vezes esse paciente que chega para ti já passou por vários médicos, né? Sim. Acredito que sim, dependendo do tipo de dor que ele apresenta. É uma terapia assim, que precisa primeiro da experiência, para você até acreditar no trabalho. Muitas vezes, muitas pessoas acabam o trabalho e falam, mas você só botou as mãos assim, suave, e eu senti tantas coisas, eu relaxei, eu senti várias coisas. Então, a pessoa explicar o trabalho também já começa a ficar desafiador,
Ok. Porque é muito experiencial. Então eu acabo trocando sim com profissionais, mas profissionais que já têm uma mente mais aberta, acupunturistas, médicos mais holísticos também, que tem um olhar que vê que o corpo é que precisa de um estímulo. Não é um medicamento só, e muitas vezes é só o medicamento que consegue ajudar, não dá para levantar a bandeira, mas sim que o corpo que precisa ter o estímulo adequado. Muito bom, excelente. Eu acho que a gente pode ir para o nosso intervalo agora e voltamos daqui a pouco para falar sobre como funciona na prática a terapia crânio-sacral e também falar um pouquinho sobre o MDR, que também é uma técnica capaz de auxiliar no tratamento da dor, de várias dores que não tem muitas vezes explicação, ok? Até mais. E não esqueçam de fazer perguntas aí no Facebook. Fundada em 2010 na cidade de Palhoça, Santa Catarina, com o objetivo de fortalecer a comunicação e interação de sua empresa com seus clientes. A mídia indoor é um meio de comunicação utilizado dentro de estabelecimentos e é a ferramenta para seu negócio atingir maior visibilidade, aproximar sua empresa de seus clientes e fixar sua marca. Sua missão é proporcionar à sociedade uma forma alternativa de comunicação e entretenimento, produzir mídias digitais e oferecer espaços publicitários, promovendo soluções diferenciadas com tecnologia e qualidade, visando a satisfação do nosso consumidor. Top Mídia TV, desde 2010, transformando momentos. A Papelaria Palhoça foi criada na década de 70 pelos grandes amantes e investidores palhocenses, Dona Délcia e seu Ari Silveira. Hoje em dia, sua filha Leila e seu neto Guilherme administram o seu legado. A empresa é a mais completa no ramo de papelaria, brinquedos e materiais esportivos da região. A educação dá suporte aos sonhos, constrói um mundo melhor e mais igualitário. Venha para a Papelaria Palhoça. A Alvorada Natural é uma empresa especializada na distribuição de produtos alimentícios saudáveis, com foco na linha sem glúten, sem lactose, sem açúcar e orgânicos. Também dispõe de produtos orientais, bebidas, encapsulados e produtos de higiene com base natural. A empresa nasceu em 2011 com o objetivo de selecionar as marcas que produzissem os melhores produtos, com qualidade e confiança, e ainda atendessem à necessidade do público que busca um estilo de vida saudável. Sua missão é distribuir produtos alimentícios ideais para o comércio de varejo que sempre contribuam com a qualidade de vida dos consumidores. Santa Clarita é uma cidade californiana famosa por seus vários parques e programas públicos que visam a qualidade de vida. Esta é a inspiração do Empório. Existir em um ambiente urbano, com praticidade e variedade em produtos funcionais, um café saudável e uma delicatessen, organizados em um espaço moderno e aconchegante, confortável e fácil para quem trabalha muito, mas não abre mão do seu bem-estar. Venha conhecer o Empório Santa Clarita. A tendência mundial da vaidade masculina está disseminada, e este é o foco da Barbearia VIP. A busca por tendências e serviços diferenciados em um ambiente totalmente voltado para o homem moderno são o diferencial da barbearia no mercado. Com a procura por excelência no serviço e amizade com nossos clientes, queremos crescer ainda mais. Acreditando em nossa cidade, abrimos mais um espaço no Passeio Pedra Branca. De pai para filho. Este é o nosso lema. Olá, voltamos. Estamos aqui no programa Cuide-se Bem, da Top Web TV.
Agradecemos a sua audiência e podem nos fazer perguntas, enviar mensagens ali no Face, tá? Participem conosco. E temos aqui uma pergunta da minha colega Adriana Krieger, de Joinville, a Drica Krieger. Tem uma amiga que tem uma lesão no nervo trigêmeo. Isso lhe gera uma dor crônica. Esta terapia crânio-sacral poderia ajudar? E o EMDR? Então vamos falar um pouquinho aqui, o Bruno vai responder e depois eu também falo um pouquinho, Bruno. Vamos lá. Toda dor crônica, essa terapia ela se propõe a tratar. Inclusive, a terapia ela tem técnicas intrabucais, mas é importante saber, agora a gente vai entrar nessa abordagem, né, dizer como que o trabalho procede, mas é importante saber da onde e de quanto tempo ela tem passado, e se ela teve, por exemplo, a extração de um dente, algum trauma direto, algum problema cervical, e aí sim essa escaneamento de todos os outros processos, que pode não vir necessariamente da região craniana. Ela pode sim ter uma compressão do nervo trigêmeo, mas ela pode ter alguma coisa que facilite isso. Ok. Aí daí a gente entra naquilo que, no exemplo que tu explicasse antes da rede elétrica, Isso. A dor pode não ser ali. Exato. Ela pode estar sendo gerada por uma outra... Isso, é que assim, o nervo trigêmeo ele tem uma correlação com outras regiões. Sim. E o posicionamento da cabeça, por exemplo, ele pode levar a uma alteração da informação para o nervo e aí dá essa dor crônica. Não diminui com nada, assim, medicamento, e a pessoa vai convivendo com aquilo. E é uma dor terrível. Isso, ela é lancinante, dependendo de... Ela é muito, muito forte. Muito presente, assim, muito constante, né? Isso. Tensiona realmente, assim, Então, o que ela pode procurar, assim, a terapia, como a osteopatia, terapia crânio-sacral, ela se propõe a tratar esse tipo de dor crônica. E tu acha que lá em Joinville ela encontra profissionais que trabalham? Com certeza. Legal. Com certeza. Muito bom. Bom, falando um pouco sobre o EMDR, eu vou explicar um pouco depois o que é o EMDR, como que funciona na prática, mas sim, também é possível que se tratar esse sintoma, essa dor com o EMDR. Por quê? Porque algumas situações podem levar a uma tensão corporal, situações que a pessoa passa, situações traumáticas, podem levar a uma lesão corporal que chega a gerar um sintoma como esse. Então, o EMDR sim pode tratar, e depois quando eu for explicar melhor sobre como funciona a técnica, aí eu mostro e a pessoa vai poder entender um pouco melhor como que pode ajudar. Tá bom, Adriana? Obrigada pela participação. E agora eu vou pedir para o Bruno mostrar um pouquinho como que funciona, então, a terapia crânio-sacral na prática, né? Porque as pessoas viram ali as imagens, entenderam o princípio da terapia crânio-sacral, mas e como que é, assim, tu procura o fisioterapeuta, como que é uma consulta, como que é que funciona? Enfim, né? Que eu acho que deve ser a pergunta de quem nunca ouviu falar, ok? Bom, como a gente tem que avaliar muitos processos, e é uma terapia integrativa, eu gosto de fazer uma avaliação e uma anamnese, uma entrevista bem longa, onde a pessoa vai me trazer eventos mecânicos, ou se ela sofreu algum acidente, algum tipo de traumatismo, como que anda o sistema nutricional e o sistema visceral dela. Então, se ela tem algum distúrbio, que isso também a gente consegue fazer algumas correlações e já começar a direcionar o trabalho. E a parte comportamental, que eu acho que esse é o gancho que vai vincular o MDR também. Sim, a psicologia e a parte emocional da dor, né? Principalmente porque o sistema, como ele lida com o sistema autonômico, ele trabalha diretamente com o sistema límbico, que é o sistema das emoções, e o sistema do recebimento e reconhecimento do meio. Sim. Então, se esse sistema ele sofre qualquer tipo de alteração, por exemplo, às vezes até o fato de você ver um carro chegando para que vai bater, ou que acaba não batendo, desvia, já gera toda uma questão de tensão física. Isso. E isso já começa um processo de desordem, vamos falar assim. Sim. Então, eu gosto de fazer essa avaliação ampla. Depois a gente começa a fazer toques, onde é como um escaneamento. Então a gente vai procurando as tensões corporais. Então a gente pode começar a passar as fotos, por favor. Geralmente a gente inicia pela cabeça e a gente começa a avaliar esses movimentos corporais e os movimentos de pulsação crânio-sacral pelos ossos da cabeça. Pode passar a próxima. A próxima. Então, todas as regiões do corpo, elas vão ter a pulsação crânio-sacral
e o próximo vídeo já vai mostrar isso, e que a facilidade de chegar no ponto onde ele não está sincronizado com essa frequência. E esse ponto geralmente tem que ser trabalhado. Aí você pode trabalhar em diversas camadas de tecido e utilizar até outras técnicas, mas ela é uma técnica também de varredura, né, de procura de tensões no corpo. Uma vez que eu faço essa varredura, a gente já começa, a própria técnica ela já é de avaliação e de liberação das restrições. E a gente vai buscando essas restrições, pode passar a próxima, em todo o corpo. Então essa é uma foto que mostra bem a conexão da nuca, da base do crânio e do sacro. Então a gente busca também o balanço desses dois elementos, né, anatômicos, que estão totalmente correlacionados e ligados, né, estão ligados fisicamente. Então o movimento ele tem que estar mais sincronizado. E muitas vezes um deles não está movimentando como deveria. E a liberação desse sistema ela dá uma sensação muito agradável, uma sensação de relaxamento e de soltura mesmo interna. Então a respiração ela alivia, a circulação de líquidos, e aí que começa a facilitação do processo de autocura. E isso pode levar, isso que eu ia te perguntar, então isso pode levar à cura? Isso facilita a cura. Facilita. Isso, depende. Se a pessoa sai dali e continua fazendo todas as questões mecânicas que ela continua fazendo, muitas vezes não facilita. Mas... Ou se ela não resolve outros problemas emocionais ou comportamentais que estão causando aquela dor, né? Exato. Então, ela desatura um pouco. Ela, como eu brinco bastante, como ela alivia um cinto, ela solta o cinto. Solta o cinto. E aí o corpo consegue fazer a circulação melhor. Por favor, a próxima. Então, todo o corpo ele vai ser avaliado. Desde a pontinha dos dedos dos pés até o fio do cabelo, ele pode ser avaliado. E a frequência e a pulsação do fluxo de líquor também já vai estar sendo expressado por aí. Aí eu tenho mais um vídeo. A gente consegue ilustrar. Então, tem um movimento ali de líquido também. Claro que não é nessa intensidade. Não é nessa velocidade. E nem nesse volume, tá? De 300 a 400 ml de líquor que a gente faz nessa frequência. Esse é mais ou menos a frequência do sistema. Então, toda vez que você está produzindo líquor, o corpo faz uma rotação externa dos membros, o sacro encaixa e o crânio expande, e depois a rotação interna. E é assim que a gente consegue observar. Muitas das vezes, um dos membros não está movimentando. Então a gente vê que ali é uma influência para o sistema inteiro. E não necessariamente a pessoa sente dor no próprio braço. Sim. Ou no membro que não está movimentando como ali deveria. Ali dá para ver bem como, às vezes, a pessoa pode sentir a dor numa parte do corpo e o problema ser em outro completamente distante, diferente. Exatamente, né? Exatamente. Porque o sistema ele vai estar me dizendo o status de vitalidade. Sim. E um membro não mexer, não necessariamente que doa, ele vai estar me falando, olha, isso aqui influencia no meu status de vitalidade. Uma vez que a gente organiza ou trabalha para organizar isso, essa vitalidade ela pode... E aí você consegue dar conta dos processos comportamentais ou nutricionais de uma outra maneira. É isso que é o passo da terapia. Sim, que eu acredito pulo que do gato, né? Exato. É dessaturar o sistema. Isso. Aliviar as tensões. Sim. E tu fizesse antes um comentário, quando tu falasse da avaliação, tu dissesse que tu avalia também o sistema digestório, as vísceras, sistema visceral. E qual a relação dessas partes do corpo com o trabalho do crânio sacral e a dor que a pessoa pode ter? Isso é uma ótima pergunta também. Primeiro que as vísceras, elas também são receptores, e receptores de emoção. Então a gente fala que tem uma dor visceral, uma coisa que me arrebatou internamente. É verdade. Então aquela víscera, ela percebe isso. Mas a percepção externa também nutricional, né? A química. Então se a pessoa usa uma medicação, se a pessoa utiliza algum tipo de droga, enfim, tem várias questões. E a parte mecânica. Porque muitas das queixas, por exemplo, de uma dor estomacal, uma gastrite, a gente procura as tensões e não aparecem grandes tensões no estômago, mas aparecem tensões cervicais,
que é onde tem uma correlação de nervos, que são sensíveis para a região do estômago. Então eu chamo de via de mão dupla. Esses nervos, eles são sensíveis para o estômago, mas eles vêm da cervical. Se você tem um posicionamento inadequado, fica no celular, como a maioria de nós hoje. Até dor no pescoço. Exato. Só de ouvir falar. Acaba gerando uma alteração de função no estômago, e isso facilita, porque daí você vai lá e fica tomando cafezinho, enfim, tem uma vida estressada. Facilita com que o estômago não dê conta dos processos corporais. Então, uma vez que você diminui a tensão cervical, você facilita um pouco. Sim. Você retira a pedra do leito do rio para deixar que o rio flua. Então, assim, dá pra a gente pensar que a vida que a gente leva hoje, que a maioria das pessoas leva hoje, está contribuindo muito para para esses sintomas todos, né? Bastante, mas assim, eu poderia dizer que 90% dos casos é comportamento. É comportamento. E como é que tu percebe, claro, tem a entrevista ali inicial, mas como é que tu percebe na prática, atendendo o teu paciente, né? Sim. Com o toque e tal, como é que tu consegue perceber a relação entre aquela dor ou aquele sintoma que ele está trazendo e questões comportamentais? Uma vez que a gente começa o trabalho e as liberações vão acontecendo, e são liberações assim como um suspiro, como uma mudança de temperatura, como um relaxamento, a pessoa também já vai relatando lembrar de uma certa situação. Sim. Muitas vezes ela pode até chorar ou entrar em contato com uma emoção relacionada, porque ela permitiu e ela baixou a guarda. Que interessante, isso é muito parecido com o MDR. Então, por isso eu fiquei interessado também em saber como que seria no MDR, porque a gente trata aí fisicamente para diminuir essa influência, né, das tensões. E aí a pessoa começa a processar melhor também esses eventos. Ótimo. Eu vou te explicar. Antes eu só vou lembrar que a Fabiana tem uma pergunta, mas depois a gente volta na pergunta da Fabiana. Certo. Sim, o MDR é uma técnica que reprocessa memórias. Então, quando a gente está aplicando o MDR, a gente utiliza uma estimulação bilateral que conecta os dois hemisférios e faz com que as memórias mal adaptadas sejam reprocessadas nesse momento ali da estimulação. Depois eu vou explicar melhor, mostrar um vídeo, mas basicamente a relação com a tua prática é que quando a gente está atendendo um cliente também no MDR, esse movimento bilateral leva a pessoa a ter lembranças, a perceber sensações, a extravasar emoções. Claro que o foco é outro, e no caso do MDR é esse o objetivo, que a pessoa realmente tenha lembranças e reprocesse aquelas lembranças relacionadas àquela história que ela viveu, aquela história traumática, que muitas vezes ela nem lembra, mas que está ligada de alguma forma ao que ela está sentindo no presente, ao desconforto que ela sente no presente em determinadas situações, porque o cérebro armazena as memórias em rede. E essa rede, as memórias estão ligadas por alguma razão, ou pelas sensações que a pessoa sentiu na imagem original que ela viveu, ou pela própria imagem. Por exemplo, tu deu exemplo, né? Às vezes a gente está dirigindo e só de passar um carro rápido a pessoa já fica tensa. Sim. Se a pessoa já tiver uma memória traumática relacionada com uma imagem parecida, um acidente, por exemplo, que ela tenha sofrido, o trânsito vai ser um local onde ela vai ter muitos disparadores de sensações ruins. Então, é muito parecido realmente assim, a forma como isso desperta, né? Durante o processo da terapia. Sim. Ok? Vamos lá responder a pergunta da Fabiana. Oi, Fábio, tudo bem? Essa terapia também pode ser aplicada como medida preventiva em pessoas que ainda não possuem nenhuma dor crônica? Uma boa pergunta. Quer dizer, uma pessoa que não tenha dor nenhuma, ela pode fazer a terapia crânio-sacral para prevenir, se prevenir, ou ter uma vida melhor, ou ter mais saúde e bem-estar? Com certeza. O MDR também. Na verdade, assim, toda pessoa, eu acabo brincando também com meus clientes, toda pessoa que deita na maca, ela tem algum tipo de tensão. Como a gente abordou antes, nem sempre essas tensões que são padrão oculto, elas geram um desconforto, elas apresentam um sintoma, mas elas estão ali como um cinto apertado. Sim. Talvez esteja no primeiro estágio. Então, se você conseguir trabalhar isso, e outra, quem é que não quer relaxar e ter um sistema fluido, saudável e vital?
Todo mundo. Então, assim, ela é uma prática que daí é cultural, que a gente precisa modificar, de trabalhar na prevenção também. Exatamente. Bom, que é o objetivo desse programa Cuide-se Bem, né? A Cláudia vai gostar de me ouvir falando isso, porque o programa Cuide-se Bem, ele está voltado justamente para isso, para as pessoas procurarem técnicas, métodos, formas de viverem melhor, viverem com mais saúde e bem-estar, sem precisar procurar o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo. Seria ideal, né? Existem formas de fazer isso, sim, mas, claro, muitas vezes a gente precisa desse apoio também. Sim. Eu quero agradecer aqui todos os comentários, a Maria Lígia, minha mãe, agradecendo aqui, dizendo que a entrevista é ótima. Ela que é paciente do Bruno, assim como eu, meu marido, meu filho, meu pai, a família inteira. Depois eu dou meu depoimento. Tá? Então, falando que é realmente o terapeuta que se preocupa com o paciente como um todo, com o físico, emocional. E parabéns para a filha, isso não vale, porque mãe elogio de mãe, não conta. Então tá, graças a ele, meu marido tem uma vida mais tranquila. Realmente, meu pai é uma pessoa que te procurou, né? Sim, ele sim. tinha uma dor forte na perna, na coluna também. Sim. E depois disso, depois do tratamento contigo, hoje ele tem muito mais mobilidade, né? Um abraço a todos, assim. Isso aí. Que bom, e agradeço a participação de todos, tá? Vamos lá, então. Então, assim, como funciona é mais ou menos como tu explicasse. Isso, certo? Uma sessão que dura pelo menos 1 hora. Ok, isso é interessante. Essa entrevista, essa avaliação do sistema, a liberação em si dos processos. E assim, eu costumo dizer que não tem uma frequência bem estabelecida. Tá. Mas de 3, 4 atendimentos, uma pessoa eu consigo, por exemplo, mapear o sistema e ele já começa a mostrar uma mudança, uma alteração palpável. Sim, isso é muito importante. Eu agora vou dar meu depoimento. Eu também já sou tua paciente há algum tempo, mas eventualmente eu ia com alguma dor, alguma tensão, fazia uma sessão ou 2, melhorava, ficava um tempo, até que eu tive uma dor que durou 1 ano, né, Bruno? Sim. E essa dor me acompanhava, às vezes eu não tinha tempo, às vezes eu ia, melhorava, passava, voltava, dor. E da última vez eu fiz 3 sessões, né? Foi o tempo que eu fiquei mais, assim, que eu cheguei pra ti e falei, não, agora eu quero acabar com essa dor. Sim. E acabei depois de 3 sessões. E tu me falasse que a dor não tinha nada a ver, era uma dor aqui, né? Não tinha nada a ver com essa região, Exatamente. mas com outras situações que eu vinha passando no momento na minha vida, que geravam essa tensão corporal, mas que quando tu trabalhasse, zerou. Não tive mais, tá? Sim, que não, ótimo. só tô te vendo aqui. Coisa boa, né? Bom, agora eu quero falar um pouquinho mesmo. então sobre o MDR, que também me perguntasse, né, Bruno? Por favor. E eu quero mostrar um videozinho, mas antes de botar o vídeo, só explicar. O MDR ele trata traumas, fobias, como eu expliquei no início, e também é possível se utilizar o MDR para o tratamento auxiliar da dor. Então, algumas pessoas que nos procuram a terapia MDR para tratar fibromialgia, entre outras dores que elas já fizeram um tratamento médico e não tiveram um resultado muito duradouro ou não conseguiram ter resultado algum porque não havia nenhuma explicação clínica para aquela dor. Então, nesses casos, muitas vezes, além de poder haver uma tensão que está ligada a alguma situação que a pessoa vive ou viveu e que leva àquela dor, ela também pode estar relacionada a situações traumáticas que a pessoa viveu. E como o MDR basicamente trabalha com reprocessamento de memórias e trabalha muito com a questão do trauma, inclusive ele é reconhecido pela OMS como a melhor técnica, a técnica mais eficaz e mais rápida para o tratamento do estresse pós-traumático, que é um transtorno que muitas pessoas têm, mesmo às vezes sem saber. Então, no MDR é feita uma estimulação bilateral visual que gera um reprocessamento de memórias através da ligação entre os 2 hemisférios, porque quando um trauma ocorre, parece que ficam bloqueados no sistema nervoso, junto com a imagem daquela situação que gerou o trauma, certos pensamentos negativos e as emoções. Esse conteúdo pode combinar a realidade com fantasia e às vezes a pessoa lembra, mas não sabe muito bem se aquela situação aconteceu mesmo ou se ela está só imaginando, porque isso acontece quando uma situação traumática é armazenada no cérebro. Ela é armazenada de uma forma mal adaptativa, diferente de outras situações que nós vivemos e que o cérebro armazena adequadamente. E aquilo, depois de um tempo, vai para uma área da memória relacionada à memória do passado, a situação traumática ela fica num estado excitatório e a pessoa acaba revivendo aquela situação ou lembrando daquilo muitas vezes ou tendo sonhos
que se repetem, pesadelos que se repetem, ou tendo uma grande perturbação com eventos presentes que podem remeter àquela memória de alguma forma a nível cerebral. Então, o reprocessamento que nós fazemos com o movimento bilateral, ele imita o que acontece durante o sono REM, que é um movimento natural, espontâneo do cérebro, dos olhos em grande velocidade, os olhos se movimentam rapidamente durante o sono, e esse movimento é que gera esse reprocessamento, que é algo fisiológico. Porém, muitas vezes esse sistema de processamento adaptativo da informação que o nosso cérebro tem não funciona adequadamente, e aí aquelas memórias ficam meio que congeladas no cérebro. O EMDR ele busca imitar esse reprocessamento que acontece durante o sono, fazendo com que o cérebro reprocesse aquela informação. Então eu vou mostrar um vídeo curtinho só para explicar. Tá aí. Então nesse vídeo a terapeuta está fazendo uma estimulação com o dedo e a paciente está seguindo com o olhar. É esse movimento simples, claro, seguido de um protocolo, onde também a pessoa passa por uma entrevista, por uma anamnese, e a gente chega aos alvos que serão trabalhados. Mas é esse movimento que leva a esse reprocessamento do qual eu falei. E esse movimento também pode ser feito com um aparelho. Tem uma foto para demonstrar, uma barra de luz, aqui a paciente sentada em frente a uma barra de luz, e essa luz ela vai se movimentando da direita para a esquerda. Então, na prática, é mais ou menos assim que funcionam os atendimentos. Essa estimulação também pode ser tátil ou auditiva, ok? Então, falei aqui um pouquinho do MDR. Ótimo. Agora eu queria te perguntar, Bruno, não sei se tens alguma pergunta para me fazer também? Não, é que é muito interessante, até esses movimentos oculares, eles acontecem quando a pessoa entra num estado do crânio sacro, que eu não abordei, um estado de relaxamento mais profundo. Legal. Que é chamado de ponto de quietude, né? Still point em inglês, que é mais comum, né, de se ouvir, mas é um ponto de quietude onde o sistema ele para, onde essa frequência crânio-sacral ela para. E nesse momento a gente vê pequenos movimentos oculares com uma velocidade. A pessoa muitas vezes ela relata que ela não dormiu, mas ela não estava totalmente presente. Ela foi para uma outra nível de frequência mental. Sim. E me parece que o trabalho do MDR ele facilita o mesmo processo. Sim. E nesse nível de frequência mental mais baixo, né, nessa frequência mais baixa, é onde se consegue reprocessar. Exatamente. Então, por isso que quando eu falei que quando tu falasse que a pessoa às vezes lembra de coisas, é basicamente por causa desse movimento que acontece. Por isso que ela tem essas lembranças, ela está acessando áreas da memória e até eventualmente memórias traumáticas ali durante a tua sessão. Com certeza. Podemos fazer um trabalho juntos. Com certeza, isso já começa a se criar, então, essa leitura. Exatamente. E fica a dica para os nossos colegas, tanto da crânio-sacral como do MDR, para fazerem essa parceria, né? E, Bruno, quem te procura? Quem são as pessoas que te procuram pedindo ajuda, assim? São pessoas... Olha... Que tipo de dor que geralmente as pessoas apresentam, ou problemas em geral? Sim. Não é só as dores relacionadas ao sistema craniano ou coluna, mas todo tipo de dor aparece, essas dores fantasma, que a pessoa chega com, às vezes, um peso de exames e fala, olha, eu tenho vários aqui diagnósticos, mas eu não consigo me livrar da minha dor, né? Ou nada diagnostica a dor que eu tenho também, uma dor fantasma, vamos falar assim. Diversos sintomas, dores de cabeça, sintomas... A dor de cabeça é um problema que afeta muitas pessoas, né? Enxaqueca, dor de cabeça. E assim, a dor de cabeça, a dor na cabeça, que é diferente, a dor mais na região craniana mesmo, osso ou internamente. Sim. Então essa aí, eu acho que ela é uma grande... com grande frequência que eu atendo pessoas, né? Fibromialgia também? Pessoas que vêm... Fibromialgia também, não é a maior frequência, e a gente precisa de uma disseminação também dessas informações. Olha que interessante, porque para fibromialgia seria bem legal. Todos os processos corporais de dor ou de alteração, eles podem ser trabalhados por essa terapia. Sim. E ela é uma ótima forma de também filtrar para saber que tipo de trabalho você precisa. Porque se você sofreu um trauma muscular, você precisa de um trabalho fisioterapêutico convencional. Sim. Então, claro. eu posso trabalhar com a terapia crânio-sacral, pode facilitar o processo de cura, mas muitas vezes você precisa da aparelhagem específica ou do medicamento para você curar. Exatamente. Então, a partir dessas práticas, a gente consegue também fazer uma triagem.
Sim. Então eu consigo dizer, olha, você sofreu dentro do campo comportamental alguma coisa e você está expressando isso, você precisa trabalhar com um profissional adequado. Exatamente. Então, Na psicologia acontece um pouco isso também, né? Sim, Às vezes sim. a pessoa precisa de um determinado tipo de linha terapêutica que para ela é muito mais interessante e vai dar resultado mais rápido. Exato. Do que outra. Exato, exatamente. Então, é uma terapia que a gente vai receber, como a gente fala, a gente brinca também, a unha do pé encravado e dor de cabeça. Porque você vai trabalhar com uma mecânica corporal que leva o pé a descer e a deixar o hálux, que é o dedão do pé, mais interno e a unha acaba encravando. Olha só. Então, toda essa mecânica corporal você pode trabalhar por esse tipo de técnica. Sim, sim. Ah, mas eu tenho uma unha do pé encravada independente do sapato, independente de coisa que acontece. Né? Então, isso pode ser uma mecânica corporal, que é a osteopatia, Claro. a terapia crânio-sacral, várias terapias, elas facilitam, não quer dizer que aqui eu vou curar uma unha encravada, entende? Mas aqui todo um É como se processo que falasse leva. antes, procurar a origem daquela Isso. dor, né? Daquele Exato. sintoma. E Exato. não o sintoma em si, tratar o sintoma em si. Exato. Que é mais ou menos o que a gente faz também, né? Procurar a origem, procurar aquelas memórias que geraram a situação que a pessoa vive hoje. Sim. Mesma coisa. Assim, sintomas de dor de coluna são os principais, são acho que os que mais ganham a procura. Que inclusive, tem sido o tema da Cláudia nos últimos programas, a dor na coluna. Que é realmente um problema que afeta muitas pessoas, principalmente no trabalho, né? Que as pessoas passam muito tempo sentadas. Nós aqui estamos aqui um tempo sentados, eu passo bastante tempo sentada. A maioria das pessoas trabalha sentada, na frente do computador, com má postura e por aí vai, né? Sem se mexer muito, sem ter intervalos para se mexer. E até trabalhando mais do que fazendo outras coisas prazerosas, muitas vezes. Não que o trabalho não seja prazeroso, mas tem que ter outras coisas. Muitas vezes não é, né? Muitas vezes não é. Para muitas pessoas, além de tudo, não é. E ainda pega um trânsito, e ainda fica sentado, e tem toda uma questão daí comportamental que está entrando junto. Isso, exatamente. E eu acho uma coisa importante também falar, Bruno, é assim, quem pode aplicar essa técnica? Porque, por exemplo, o MDR é uma técnica que somente psicólogos clínicos com alguma experiência, após terem feito o curso, é que podem aplicar. Sim. E a gente preza muito por isso, né? Tem uma associação e tal. E como é que é no caso da terapia crânio-sacral? Somente fisioterapeutas podem aplicar, outros profissionais também. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para as pessoas saberem, né, quem procurar. É uma pergunta interessante porque, assim, como ela surgiu da osteopatia, e na osteopatia, a osteopatia americana, ela é muito derivada, ela só é feita por médicos. O criador da terapia crânio-sacral, ele criou a técnica para que outros profissionais pudessem utilizar, e inclusive o leigo. Porque você consegue fazer pequenas manobras que já cientificamente comprovado que você diminui 1 grau na temperatura. Então, um pai pode baixar 1 grau na temperatura de febre isso é muito do importante. filho. Essa informação é muito importante. Então, todos podem fazer a técnica. Tá? O Instituto Internacional e as escolas de terapia crânio-sacral, elas são abertas a todas as pessoas. Isso é muito legal. Tá? Muito claro legal. que toda vez que tu tem uma formação clínica e tu já tem um tipo de expertise na área, é muito melhor. Muito mais então, fácil. um massoterapeuta, ele consegue utilizar, desde que tenha uma formação já mais avançada no crânio sacro. Sim. Porque, assim, é muito também da percepção. Isso. Até eu ia te perguntar antes, mas eu me esqueci, né? Como é que é perceber com as mãos esse movimento do líquor no corpo? Porque deve ser muito, mas muito sutil. Sim. Porque a gente não percebe, né? Eu, pelo menos, não percebo no meu corpo, assim. E como que é esse... É um treino que deve levar bastante tempo, assim, até tu conseguir perceber isso com as mãos? Na verdade, assim, o que a gente tem que trabalhar muito mais são as crenças vinculadas a isso. Porque se você botar a mão no tórax, você percebe a respiração com facilidade. Sim. Mas você já tem uma ideia do que é o sistema respiratório, por que você respira. Agora, uma vez que você começa a perceber que tem um líquido dentro da cabeça, que tem uma membrana e que tem uma oscilação, você já começa a materializar esse sistema e a procurar de uma determinada forma esse movimento.
E isso é treinável e não é tão estranho, não. Não é tão difícil assim. Você precisa sim de uma paciência, de treino, de uma boa instrução para isso. Sim. Porém, qualquer pessoa consegue avaliar. Mas sempre um profissional com mais experiência, com mais cursos, com mais expertise, ele vai conseguir avaliar melhor. Vai ter mais facilidade, com certeza. Vai ter mais facilidade. E assim, tem profissionais que precisam, que gostam mais de um toque mais forte, né, de posicionar os ossos, as articulações, que a gente faz isso na osteopatia. Sim. E tem profissionais que tratam de uma maneira muito suave. E também tem uma intervenção bem profunda e bem eficaz. Então, esse movimento crânio-sacral, ele é perceptível, mas precisa ser treinado e a crença tem que ser trabalhada também. Sim. Legal. Muito bom, Bruno. Muito bom. Põe para nós na tela de novo aqui quem está participando ali no Facebook. Tem mais gente, ó. Vamos ver se tem mais perguntas. A Ana Isolete. A Ana, obrigada, Ana, pela tua participação. Faça esse trabalho com a Luciana, é muito bom. Obrigada, Ana. A Neuza, obrigada pela participação. Álvaro Zanco, parabéns, Luciana. Obrigada, Álvaro. Minha mãe de novo. Baixa um pouquinho para nós, por favor. A Fábio, da Cif Mulher. Obrigada, Fábio, pela tua participação. Guilherme, meu marido. Esse cara é fera, recomendo. Realmente, também ajudou bastante, né? O Odilon, obrigado, nosso amigo também. Obrigado, Odilon, pela tua participação. A Kátia. A Miriam Braga e a Cláudia, né, que é a dona do programa aqui, sim, que está nos prestigiando hoje. Então, tens mais alguma coisa, Bruno, que tu gostaria de colocar? Ou palavras finais que tu poderia deixar pra gente? E, inclusive, o teu contato, que eu acho importante as pessoas saberem, né? Sim. Como que elas te acham. Sim. Tu tens uma página, né, no Facebook, tu tens um site. Sim. Fala um pouquinho pra nós. Primeiro eu vou dar meu contato. Você me encontra na www.espaçoequilibrio.net. Espaçoequilibrio.net. O meu telefone é 999-854880. 48 999-854880. Muito bom, excelente. Também tem o Espaço Equilíbrio no Facebook e no Instagram. Você pode seguir e buscar informações. Sim. Palavras finais, assim, primeiro eu sou muito grato pela oportunidade e receber todas essa gratidão, né? Ao vivo. E depois que eu comecei a perceber que eu tratei várias partes da tua família, né? Sim, é verdade, também. Por isso estás aqui. Então, isso é uma gratidão muito grande, assim, de perceber que o trabalho ele vai florescendo, ele vai frutificando e que tem efetividade. E trazendo mais pessoas, né? Exato. Atingindo mais pessoas. Exato. E se eu não consigo efetivamente naquele momento resolver ou ajudar, eu estou encaminhando também. Sim. Mas o principal foco do programa e o título, né, de trabalhar a dor, por essa ótica, é essa causa obscura, essa causa que não aparece. Então é isso que a terapia, e as terapias eu acho que elas poderiam colocar um pouco mais de olhar. Muito bom, excelente. Muito bom, Bruno. Muito obrigado. Obrigada pela tua participação. Também para quem quiser saber um pouquinho mais do MDR, lucianaboing.com.br. Mas hoje é o Bruno, nosso convidado especial. E te agradeço muito pela tua participação mesmo. Agradeço a participação de todos que ficaram conosco até o final e os que ficaram um pouquinho também. E é isso aí, até o nosso próximo Cuide-se Bem, que será na próxima terça-feira, às 8 da noite, com a Cláudia de Souza Santos, que é a apresentadora oficial do programa. Até lá! Boa noite! Boa noite, obrigado.